Olá, senhores! Nesta aula de manejo de florestas plantadas, estaremos estudando os modelos de crescimento e produção em nível de povoamento. Esse é um dos tipos de modelos que nós iremos estudar. Na aula passada, nós vimos algumas técnicas de modelagem e vários tipos de modelos de crescimento e produção. Mas hoje nós veremos um deles, tá? Esses modelos, Davis e Johnson classificam aí três principais tipos de modelos de crescimento e produção. Aí essa sigla MCIP, que nos abrevia toda vez falar modelo de crescimento e produção. Então, quando eu disser MCIP, relembre, modelo de crescimento e produção. Então, nós temos aí esses MCIPs do tipo de povoamento ou povoamento total. Existem os modelos de crescimento e produção de classes diamétrica para sortimentos de produtos florestais, também conhecidos como MDD, ou modelos de distribuição diamétrica, e temos também os modelos de árvores individuais, tá? Bom, o modelo de crescimento do tipo de povoamento, povoamento total ou global, eles são geralmente dados, então, em volume por unidade de área, geralmente metros cúbicos por hectare, e está em função, então essa variável dependente está em função das variáveis independentes. A primeira, o tempo, a idade, né? Então, esse modelo tem como variável dependente a idade, o índice de sítio, que vocês estudaram em diversas aulas, e a área basal. Tá? São as três variáveis fundamentais para os modelos de crescimento e produção. Esse modelo que nós estudaremos com maior profundidade hoje, nesta aula. Então, o outro tipo de modelo que tem é um modelo por classes diamétricas ou modelo de distribuição diamétricas. Percebam que quem mudou aqui foi a nossa variável dependente, y passa a ser uma função de densidade e probabilidade. Tá? É uma função que explica a distribuição diamétrica da parcela. E cada parcela, cada distribuição tem os coeficientes que a determinam essa função e são determinados pelas variáveis independentes idade, sítio e área basal. E o terceiro tipo aí que nós não veremos nessa disciplina, que são os modelos de árvores individuais. Tá? São os modelos mais que explicam a taxa de crescimento e produção a nível de árvore. Tá? Então, a previsão do DAP futuro está em função do DAP atual, da idade atual, índice de sítio e área basal. Percebam então que eu tenho para cada variável dendrométrica uma estimativa da mesma variável por árvore, né? São dados que exigem que cada árvore seja remedida por vários anos para a gente fazer então uma função que explica esse crescimento, e geralmente esses modelos ainda empregam questão de competição, índices de competição, né? E são modelos mais complexos. Percebam que tem uma pirâmide invertida. Essa pirâmide invertida simboliza duas questões. Primeira, a estimativa ou a prognose da produção aqui é em função de área, aqui em função de distribuição diamétrica, ou seja, parcelas ou distribuição dos diâmetros permite sortimento aqui, e a gente tem as árvores individuais, tá? Esses dois tipos aqui já atendem 95% das demandas de prognose da produção das empresas florestais. A nível de povoamento, empresas de papel, celulose e lenha, tá? que a demanda de volume metro cúbico, a prognose em produção, em função das outras variáveis, é importante. E aqui, quando a gente trabalha com madeira serrada ou múltiplos produtos florestais, os MDDs já atendem também. Então, a quantidade de dados é maior, a necessidade de remedição de árvores individuais aqui necessidade de remedição e cálculo de parâmetros por parcela, e aqui produção média por unidade de área. Então, complexidade e quantidade de dados maior, tá? Quanto mais se afila as demandas de estimativa por árvores individuais. Aqui eu fiz um resumo de estudo, tá? Incluindo aqui o quarto tipo, que é o modelo ecofisiológico.
Tá? Então, o modelo global que nós estamos estudando hoje, a gente tem como tipo de dado a variável y dependente metros cúbicos por hectare, variáveis independentes, idade, sítio e área basal, tipos de fonte de dados, parcelas temporárias, parcelas permanentes e anatro. Percebam que nós ainda vamos ver, tem 3 subtipos de modelos globais aqui, nem todos se aplicam a todas essas fontes de dados, ainda vamos falar sobre isso. Nós temos aqui as funções matemáticas de produção e de crescimento sendo estimadas, né? Então você tem volume em função do tempo, você tem aqui taxa de incremento corrente e incremento médio em função do tempo. E as aplicações desses modelos são florestas que produzem, que a variável de interesse de prognose é metro cúbico por hectare, como lenha, carvão, celulose, etc. Nós temos aqui, então, os modelos de distribuição diamétrica, o modelo de densidade e probabilidade, tá? A variável y que muda é a função de densidade e probabilidade. E nós temos aqui também a única fonte de dados são parcelas permanentes. Parcelas que não possuem remedição não são passíveis de estudos de prognose. Percebam que eu tenho aqui em X eu tenho DAP, em Y eu tenho número de árvores e aqui em Z eu tenho tempo. Então a gente tem a distribuição diamétrica em função do tempo. Utilidade e aplicação, florestas de múltiplo uso. Árvores individuais, cada uma das variáveis hidrométricas são variáveis dependentes e são estimadas em função delas mesmas em tempos diferentes e dos idade, sítio e área basal. Também parcelas permanentes com remedição de cada árvore, tá? Aqui não importa se a mesma árvore é remedida, aqui é importante que você tenha um registro da remedição por árvore. Índices de densidade podem ser empregados aqui também. Tá? Então, cada árvore aqui e a questão da sobrevivência tem que ser modelada. Florestas de múltiplo uso com controle de competição, é a indicação e aplicação das árvores individuais. Por último, os modelos ecofisiológicos, nós temos ali como variáveis independentes a adição de informações como taxa de precipitação, temperatura média, umidade, solos, enfim. Aí a gente percebe que as fontes de dados para esse tipo de análise são duas, basicamente. Ou experimentos, que a gente, como é o caso aí dos estudos de modelos ecofisiológicos das empresas de papel e celulose para prognósticos de áreas novas para implantação de povoamentos e experimentos com delineamentos bem delimitados, ou grande volume de informações aqui, esse termo que é muito falado, mas que pouco se vê, é Big Data, né? Então, aqui nós temos então modelos do tipo multivariado e a variável X ali é o tempo, tá? Então, a aplicação prognósticos especiais para aquisição, geralmente para aquisição de novas áreas, novas terras. Tá? Então, no dia de hoje, nossa principal característica aqui de estudo, nosso modelo que nós vamos aprofundar é esse modelo do tipo global. Tá? Então, vamos lá. Então, modelos de crescimento e produção e nível de povoamento. Mais uma vez, estimam o crescimento, a taxa de incremento corrente anual e média anual e a produção a partir de atributos em nível de povoamento, idade de sítio e área basal. Também são conhecidos como modelos de povoamento total. São geralmente divididos em 3 tipos. Nós temos os modelos normais, os modelos empíricos e de densidade variável. O que é um modelo normal? Então, basicamente, eu tenho metro cúbico por unidade de área em função do tempo. Não é muito empregado, porque a gente sabe que as outras informações, como sítio e densidade, elas pesam muito na modelagem, na prognose, mas numa situação em que você tem povoamentos com 100% de sobrevivência ou com mortalidade baixa e plena ocupação de espaço de crescimento e sítios homogêneos, né? E a gente tem aí, então, a possibilidade de usar esses modelos.
Os modelos empíricos em que nós temos metros cúbicos por hectare, tá? Sendo estimado em função, então um modelo de produção aqui que estima então idade, sítio e área basal, só que aqui nós temos então uma área basal média, tá? Já tem uma certa aplicação, mas esse tipo de modelagem não permite simulações que a gente faz, por exemplo, estudos de desbaste ou de mudança de densidade, tá? Ele permite estimar com certa precisão a produção volumétrica em função de densidade média da fazenda, mas é limitado com relação às simulações. E os modelos mais aplicados, que são os modelos de densidade variável, em que nós temos ali um sistema de equações, tá? Um sistema de equação que leva em consideração que permite a prognose do crescimento da produção para variáveis de volume e de área basal. Percebam que o sistema de equações é composto em metros cúbicos por hectare em função da idade 1, idade 2, índice de sítio, área basal 1 e área basal 2. Então, o que nós temos que fazer nesse sistema de equações é primeiro fazer a prognose da área basal futura, em função de idade presente, idade futura, sítio e área basal presente. Depois, esse modelo ele entra aqui no segundo, como variável aqui da segunda equação do sistema de equações, que é o volume futuro em função de idade presente, futura, sítio e área basal presente e futura estimada. Então percebam que essas estimativas, então, elas são conjuntas, tá? A área basal é uma variável dinâmica, tá? O mais famoso dos modelos de crescimento e produção é o modelo de Clutter, que é dado nesse quadro aqui. Tá? Então percebam que as variáveis, os coeficientes beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 e alfa 0 e alfa 1, eles são estimados ao mesmo tempo, tá? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Bom, qual modelo matemático eu devo utilizar? Então, do tipo normal, são de aplicação limitada, como foi dito, tá? Apenas para florestas plenamente estocadas, ou seja, não tem o dossel da floresta está completamente fechada, não tem desbaste, não tem mortalidade relevante, os sítios são iguais, tá? Então, situações bem difíceis. Modelos empíricos são estáticos, então eu tenho que fazer estimativa em condições específicas de manejo, e de idade, sítio, número de áreas por hectare ou a área basal média, tá? Não permite ficar fazendo prognósticos para diferentes áreas, fazer prognoses futuras e modelagem de área basal. Então, eu tenho uma área basal média para aquela, eu faço a tabela de produção em função daquela área basal média. E tem o modelo de densidade variáveis, que são preferíveis para projetar o crescimento, a produção e a densidade em função da idade, tá? Da classe de sítio e diferentes densidades iniciais. Então, se eu tenho espaçamento de plantio diferente, se eu tenho mortalidade e desbastes diferentes, eu preciso trabalhar com os modelos C, que são os modelos de densidade variável, como o de Clutter. Aqui nós temos do livro do professor Hélio Garcia Leite, Mensuração Florestal, alguns modelos e suas correspondentes expressões de taxa de crescimento, produtividade média e idade técnica de colheita. Então aqui a relação funcional, aqui o modelo do tipo normal, o modelo que explica então a produção, o modelo de crescimento, então perceba produção, taxa de crescimento, incremento corrente e taxa de incremento médio. E idade técnica de colheita, já resolvido o sistema aqui de equações. Então perceba que o modelo simples, que tem volume em função da idade, nesse modelo aqui, nesse formato de exponencial, tá? Um modelo exponencial, a gente consegue resolver a taxa de incremento corrente, médio e idade técnica de colheita. Nós vamos ver mais à frente para esse exemplo mais simples a resolução dessas equações. Nós temos outros tipos de modelo, outras composições, tá? E nós temos aqui, por exemplo, modelos que levam em consideração também a variável sítio. Percebam que as relações matemáticas vão ficando um pouquinho mais complexas. Nós temos aqui novamente o modelo de produção, o modelo de crescimento corrente, incremento médio e idade técnica de colheita, tá? E nós temos aqui então os modelos de densidade variáveis, tá?
que nós temos então um sistema de equações. Percebam que a gente tem volume 2 aqui e área basal futura, volume futuro e área basal futura, e aqui uma integral de área basal em função, a derivada de área basal em função da idade, né, entrando no sistema. Então é um sistema de equações, um pouco mais complexo os ajustes e as estimativas, mas da mesma forma, taxa de produção em volume e área basal, taxa de crescimento corrente em volume e área basal, produtividade média, então incremento médio anual, e também a idade técnica de colheita. Nós também temos a questão de escolher o modelo em função dos nossos dados, tá? Então, A e B, situações que não são um modelo de densidade variável, quando não se tem parcela permanente. Então, eu tenho diversos talhões de diversas idades, mas eu não tenho remedição e eu quero fazer um modelo de previsão de produção para aqueles talhões mais jovens. Então, é possível, tá? Mas sem remedição não é possível fazer estudos de densidade variável. E quando eu tenho remedições das parcelas por vários anos, então permite as simulações de diferentes densidades. Tá? Então aqui o próprio Hélio Garcia Leite diz: para o ajuste de modelos de densidade variável, como Clutter, Buckman, todas as parcelas com apenas uma medição são excluídas do banco de modelagem, tá? Dos dados de modelagem. Compatibilidade de crescimento e produção, essa é um conceito muito importante, tá? Percebam que nós temos modelos diferentes, relações matemáticas que estimam a produção e relações matemáticas que estimam o crescimento. Por isso são modelos de crescimento e produção, mas eles são relacionados. Então, a gente tem uma regra que é o seguinte: da derivada do volume em relação à idade, nós conseguimos então a taxa de incremento corrente, tá? Então, eu tenho uma equação, um modelo matemático que explica a produção e o modelo que vai explicar a taxa de crescimento é a derivada do volume em relação à idade. Tá? Então, qual a taxa de incremento para aquele valor específico, para aquele tempo específico? Por isso que é essa derivada em relação à idade. Então, Buckman e Clutter, 1963, aqui deu um zero a mais, se atentaram que os modelos de crescimento não poderiam ser desenvolvidos independentemente dos modelos de produção. Se fizesse isso, havia incompatibilidade. Ao somar as taxas de incremento corrente, nós tínhamos valores diferentes. Tá? Então, a taxa de incremento ela é variável, ela não pode ser tratada como quando fala assim, qual o incremento médio da TECA? Não tem o incremento médio da TECA ao longo de todos os anos. Para cada idade, para cada período específico, em cada sítio, em cada situação, eu tenho uma taxa de incremento corrente. Tá? E aí o incremento médio é em relação àquele momento também, àquela idade. Então, qual é o incremento médio anual da TECA aos 12 anos com um sistema de regime de manejo tal, em sítio tal. Então, são questões muito específicas. Então, essa incompatibilidade em crescimento e produção é resolvida dessa forma aqui que foi explicada. A integral do modelo de crescimento equivale ao modelo de produção e a derivada do modelo de produção equivale ao modelo de crescimento. Nós temos aqui, então, as relações matemáticas entre produção e crescimento. Então, nós temos esse formato sigmoidal da curva de produção. Tá? E aqui nós temos aqui a coincidência da flexão da curva de produção aqui coincidindo com a taxa de incremento corrente anual máxima. Então, percebo que o pico da taxa da curva de crescimento corrente, ela coincide com o ponto de inflexão da curva de produção. O que é inflexão? Quando ela muda de sentido. Então, ela está indo em ascendente e ela muda o sentido para a estabilização da produção aqui. E aqui, se a gente traçar uma linha reta, deitar uma régua sobre essa curva de produção, aonde ela encostar aqui, a gente chama de tangência da curva de produção, e ela coincide com o encontro da taxa de incremento corrente com a taxa de incremento médio. Isso aqui é também coincidente com o que a gente chama de idade técnica de colheita.
tá? Então, quando eu devo fazer a colheita para maximizar a produção em função do modelo de crescimento e produção? Quando ICA e IMA se encontram, tá? Ou eu faço um desbaste ou eu faço a colheita e corte final. Bom, se a gente pegar lá, então, o modelo de Schumacher, que é o modelo um dos mais simples aí, a gente tem essa expressão matemática, o volume é igual à exponencial de beta 0 mais o inverso da idade, né, beta 1 sobre a idade. Se a gente fizer a derivada do volume em relação à idade aqui, o tempo aqui é x, resolvendo essa derivada nós temos essa resolução, tá? Em que o valor é a exponencial de beta 0 mais beta 1 sobre a idade, tá? Vezes beta 1 dividido pela idade ao quadrado, tá? Então, isso aqui é incremento corrente anual. Mais uma vez, a derivada do volume em relação à idade. E o que seria o incremento médio? É a função de produção, perceba que é essa parte superior, sobre a idade, tá? Então, esse é o incremento médio. Isso é compatibilidade entre crescimento e produção. Então, nós temos aqui um exemplo na planilha do Excel, né? Nós temos o modelo ajustado de produção e nós fazemos, então, a resolução do sistema de equações para a estimativa de volume para cada idade, incremento corrente e incremento médio com base nessas relações matemáticas aqui. Então, um modelo do tipo normal aí, em que eu tenho só a idade em função da produção. Então, resolvendo aqui a taxa de incremento corrente e incremento médio, se eu quiser encontrar a idade técnica de colheita, basta igualar incremento corrente com incremento médio, tá? E resolvendo esse sistema de equações, eu consigo chegar à idade 57 meses, aqui os valores em meses, é a idade que ocorre o encontro das curvas de incremento corrente médio, portanto, a idade técnica de colheita. E outra questão é pelo tipo, né? Como já foi falado, tipo da relação funcional, aquela que melhor explica, ou em função das variáveis que se quer estimar. Existe uma outra questão que é a consistência do modelo matemático. Se eu quero criar modelos matemáticos, eu recomendo vocês já usar os modelos testados na literatura, mas esses modelos são validados, né? Foram validados. Exemplos. Então, se eu tenho essa relação matemática 1 aqui, em que o volume por unidade de área está em função da exponencial de beta 0 mais beta 1, inverso da idade, mais beta 2 vezes o índice de sítio, tá? E se eu faço igual incremento corrente e incremento médio, eu tenho a idade técnica de colheita como menos beta 1. Tem uma outra relação matemática que eu tenho aqui. Então, perceba o seguinte. Outra relação matemática, tá? Que eu tenho menos beta 1 sobre índice de sítio. E eu tenho aqui uma outra relação matemática que é menos beta 1 vezes índice de sítio. Perceba uma coisa. Se eu tiver diferentes valores de índice de sítio, não vai mudar a idade técnica de colheita. Isso não faz sentido nenhum do ponto de vista do que nós estudamos até aqui, dos regimes de manejo e da influência do índice de sítio sobre a idade técnica de colheita. E aqui, pior, né? Quanto maior o índice de sítio, maior a idade técnica de colheita? Não. Quanto mais produtivo é um sítio, mais cedo eu vou conseguir colher essa madeira, porque a taxa de crescimento é maior. Tá? Então, o único que é compatível aqui é esse segundo. O único modelo consistente é esse segundo aqui, né? Em que quanto maior a produtividade do sítio, menor a idade técnica de colheita, mais cedo. Bom, aqui o exemplo então do modelo mais famoso, que é o modelo de Clutter, né, de crescimento e produção. E nós temos então a derivada dessa função em forma a taxa relativa de crescimento volumétrico. E essa forma da função mostra que a taxa relativa de crescimento volumétrico depende da idade do povoamento e da taxa de crescimento relativa em área basal. Então, a gente tem a necessidade de predizer a variação da produção em área basal, tá? Fazer a estimativa da área basal. E aí nós temos, matematicamente, duas técnicas para fazer o ajuste de modelo de crescimento de densidade variável, tá?
Aqui nós temos o exemplo do modelo de clutter, tá? Segundo o José Roberto Scolfo. E nós temos aqui o ajuste via mínimos quadrados ordinários. Mínimos quadrados ordinários é a técnica de regressão linear que nós já utilizamos, tá? Ou regressão linearizada que nós utilizamos na relação hipossométrica, equações de volume, etc. Então, nós conseguimos ajustar esse tipo de modelo com mínimos quadrados ordinários. Porque já foi resolvido esse sistema de equações, e aí nós temos aqui o porém. Quando eu for fazer a regressão desse modelo, eu tenho que usar essa forma aqui, em que eu coloco um modelo dentro do outro. Tá? Eu resolvo esse sistema de equações. Lembra lá do ensino médio, quando você tinha duas funções matemáticas e você resolvia o sistema de equações? É isso que nós temos aqui. Então, nós resolvemos esse sistema de equações. E nós ajustamos, então, o modelo completo de clutter nessa forma aqui. E na hora de aplicar esse modelo, nós utilizamos então as estimativas de área basal futura e volume futuro, nós aplicamos os coeficientes aqui dentro, tá? Para fazer as estimativas. Então nós temos aqui um sistema de equações de clutter, percebam, tá? E nós temos aqui a organização dos dados. Quando nós formos ajustar esse tipo de modelo, nós temos que ter parcelas permanentes, então nós temos que ter valores de produção, tem que ter os valores da idade 1, da idade 2, das parcelas, área basal 1, área basal 2 e volume 2 e índice de sítio para cada parcela ali. Então, o sistema é consistente para a estimativa de volume corrente, volume futuro, área basal futura, taxa de crescimento volumétrico e taxa de crescimento em área basal. Nós ainda vamos falar na semana que vem, no ponto de vista prático, como é que funciona esse sistema de ajuste aqui, tá? Então, não se preocupe com isso agora. Outra maneira, que é a mais recomendada para ajustar sistemas de equações, é o que a gente chama de mínimos quadrados em dois estágios, a sigla Systems Less Squares, eu acho que é isso. Então, 2SLS, tá? Que S2SLS, que é o sistema de regressão mínimos quadrados em dois estágios. Two Stage Less Squares, tá? É a sigla, tá? Então, regressão dos mínimos quadrados em dois estágios. Então, esse método usa um método chamado de máxima verossimilhança para fazer o ajuste, e ele permite estimar os coeficientes para as duas equações ao mesmo tempo. Para fazer o ajuste desse tipo de sistema de equações, nós podemos utilizar softwares como o GRETL, que é um software muito utilizado da área econômica. Então, esses sistemas de equações são muito empregados quando a gente tem lá a curva de demanda e oferta e o ajuste das duas ao mesmo tempo. Então, a gente também utiliza esse sistema de ajuste em dois estágios lá. Na área de economia, a gente emprega aqui nos modelos de crescimento e produção. Também dá para fazer aqui um exemplo, né? E nós temos a regressão em dois estágios nesse GRETL. Então, sistema de equações mínimos quadrados ordinários, e tem aqui os coeficientes de regressão. Aqui esse artigo que mostra, né, o ajuste modelo de clutter usando esse programa. E aí nós temos aqui os coeficientes beta 0, a inverso do volume ao quadrado, índice de sítio, área basal futura, tá? Estimando aqui o modelo de volume futuro e aqui o modelo de área basal futura, né? E aí nós conseguimos então saber aqui a qualidade de ajuste e as estimativas, né? Valor de R quadrado ajustado para as duas equações ajustadas ao mesmo tempo. Também conseguimos fazer isso no R. Existe um pacote chamado System Fit, tá? Que a gente pode utilizar para regressão em dois estágios, tá? E nós conseguimos então aplicar o ajuste do modelo de clutter. E nós temos aqui vários tipos para esse pacote. Mínimos quadrados ordinários, nós temos aqui
regressão em 2 estágios e até regressão em 3 estágios, enfim. E vários algoritmos ou métodos aqui de ajuste, inclusive o nosso iterador que é máxima velha semelhança, tá? Então aqui um exemplo de ajuste pelo R. Então aqui o exemplo na área de resposta aí que traz curva de demanda e oferta, né? Para as duas, a regressão, os coeficientes para as duas equações. E aí nós teremos então essas curvas, as classes de sítio aqui, as curvas de crescimento, né, em área basal e volume para cada classe de sítio de maneira consistente, tá? E nós também teremos aí curva de crescimento e produção para diferentes clones e classes de sítio, tá? Aqui as 3 classes de sítio, diferentes clones aqui, percebam que os padrões, as formas das curvas de produção de área basal futura e volume futuro são diferentes aí nesse intervalo de idades. Percebam que índices de sítios diferentes, eu tenho aqui azul, índice de sítio qualidade 1, vermelho 2 e roxo 3. Percebam como a idade técnica de colheita vai avançando conforme o sítio é de menor qualidade, tá? Menos produtivo. Aqui um exemplo de tabela de produção, né, que nós temos aqui as informações idade, densidade, área basal, volume total, volume de laminação aqui integrando esses modelos de produção com modelos de afilamento, volume de serraria e volume para aglomerado removido do desbaste corte final, tá? Então, muito utilizado aí nas empresas da área de MDF, HDF, etc. Tá? Tem aqui 25 a classe de sítio, 29, são 3 classes de sítio, tá? E aqui aqui uma estimativa em função de uma área basal inicial. É isso. Existem inúmeros trabalhos sobre essa temática e espero que tenha esclarecido isso um pouco para vocês. Veremos o ajuste do modelo de clutter no desafio prático. Até a próxima. Valeu!